Bem-vindo, pessoal, a mais um ATPC. Essa semana daremos continuidade ao nosso tema, iniciado a semana passada, sobre avaliação. Nessa avaliação, parte 2, nós iremos falar especificamente sobre rubricas. Conosco hoje está também a PCNP de Projetos Especiais, Renata. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Ana. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para um bate-papo com a Ana e com vocês, falando um pouquinho do alinhamento da avaliação com os componentes curriculares, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre concepções de avaliação, qual a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem e a rubrica propriamente dita. Orientações gerais, tema, avaliação, parte 2. Eu e a Renata, como vocês já sabem, e para iniciar, nós gostaríamos de apresentar para vocês uma pequena abertura. É um vídeo, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, o vídeo, espero que tenham gostado. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o objetivo desse vídeo durante o ATPC. Objetivo geral de hoje: trazer subsídio para que o docente possa avaliar o educando de forma a verificar se o mesmo contemplou as habilidades, competências e outros pontos observados durante a construção da aprendizagem. Objetivos específicos: proporcionar subsídios para apoiar o professor no processo de avaliar. Apresentar a metodologia de avaliação por rubrica. As atividades de hoje propostas são 5. Na atividade 3, a gente vai apresentar para vocês o consolidado da parte 1. Tivemos a colaboração do professor Alessandro, que fez a gentileza de nos disponibilizar esse mapa conceitual. Quanto à avaliação, parte 1. Bom, para quem não assistiu o ATPC ou por algum motivo não está se recordando, é uma forma de você ter as orientações da semana passada de forma de síntese, tá bom? Nós não vamos ler, não vamos ficar realizando essa leitura para também não se estender demais, mas vale a pena fazer essa leitura do mapa conceitual. Agradeço de coração ao professor Alessandro de História. A atividade 4, eu convido a PCNP Renata para realizar a explicação e a socialização da concepção de avaliação. Renata? Bom, dando continuidade, né, ao que a Ana apresentou, nós vamos conversar um pouquinho sobre as concepções de avaliação e vamos trazer à memória as nossas experiências pessoais com a avaliação, seja ela no papel de aluno ou no papel de professor. Nós, ao longo da nossa formação, do nosso processo de ensino-aprendizagem, a gente passou por experiências positivas, experiências negativas e experiências neutras. Essas experiências positivas, elas contribuíram significativamente para o nosso processo de avaliação e permitiu que nosso vínculo com o processo como um todo fosse positivo, fosse significativo. Muitas das experiências negativas, elas acabaram até nos travando nesse processo.
e acabaram prejudicando, de repente, que uma aprendizagem acontecesse da forma que deveria ou que seria mais proveitosa, digamos assim. E nós temos aquelas experiências neutras que também são preocupantes, porque ao mesmo tempo que uma experiência neutra pode se tornar uma experiência positiva, ela também pode vir a se tornar uma experiência negativa. E as nossas concepções de avaliação, elas interferem diretamente no nosso modelo de avaliar, na nossa forma de avaliar. O jeito que a gente vivenciou a avaliação, muitas vezes a gente transmite isso nas nossas práticas. E é por isso que nesse momento eu convido vocês a pensar um pouquinho em quais são as suas memórias de avaliação. O que é a avaliação no seu processo? Ela foi mais punitiva? Ela foi uma construção? Ela te permitiu criar novas conexões? Ou ela prejudicou que essas conexões acontecessem? Como foi? Então, eu gostaria de convidar vocês a isso nesse momento. E aí, a gente dando continuidade a essa discussão, eu vou falar de vocês da concepção de avaliação atrelada à concepção de aluno. Que aluno que eu quero formar? Onde eu quero chegar com essa minha avaliação? Qual é o meu ponto de partida e qual é o meu ponto de chegada? Então, eu tenho um processo de avaliação que era centralizado no professor, na figura do professor, que detinha de instrumentos e de um certo poder para qualificar determinado aluno, para categorizar determinado aluno, ou até mesmo para punir. E hoje eu tenho um aluno que eu pretendo que ele seja protagonista, que ele seja autônomo, que ele seja atuante no meio em que ele se relaciona. E não dá para eu pensar nesse novo aluno sem pensar em uma nova forma de avaliar. Considerando essa nova forma de avaliar, eu não estou falando exclusivamente dos componentes do Inova, por exemplo, né, os novos componentes curriculares. Eu estou falando de uma nova forma de avaliar em todos os componentes. Ela é importante para esses novos componentes também, mas ela é importante para o currículo paulista como um todo. Então, se vocês olharem para essa representação, eu tenho a avaliação do currículo paulista num ir e vir aí, que ele está atrelado tanto a esses novos componentes, a essa nova forma de avaliar e esse aluno que eu quero, esse novo aluno. Qual que é o intuito de tudo isso, né, desse processo de avaliação da aprendizagem? É que seja uma tarefa didática que me permita vivenciar esse processo, que ela seja permanente e complexa, que ela faça parte de toda a dinâmica do ensino-aprendizagem, que eu possa fazer uma apreciação qualitativa dos dados e que eu não fique única e exclusivamente preso aos números, mas que eu me prenda ao que eu consigo construir nesse processo, dentro das minhas intencionalidades, dentro do meu planejamento, e que eu possa, de alguma forma, acompanhar a progressão dessa aprendizagem. Desde lá da sondagem que acontece no início do processo, até toda a mediação que acontece no decorrer, e no final para corrigir os rumos, para eu delinear a continuidade disso, ou de repente eu conseguir fazer intervenções pontuais nesse sentido. E aí eu permito que o desenvolvimento desse aluno aconteça, lembrando que a avaliação não é única e exclusivamente para o aluno, ela é para o professor também. Então esses dados, ele acaba me auxiliando, ele acaba me permitindo tomada de decisão, ele acaba permitindo que eu faça análises mais concretas, ele acaba me dando insumos, me dando respaldo para a qualificação do processo de ensino-aprendizagem. E por que avaliar esses alunos no processo? Se eu quero mobilizar nos alunos o desejo de estar ali na sala de aula, de estar presente no processo de ensino-aprendizagem, de promover mudança nesse aluno, eu preciso fazer com que ele participe ativamente. E para ele participar ativamente, eu tenho que deixar muito claro as minhas intenções, do início ao fim. Não é só com a aula, mas é com a forma como eu estou avaliando essa aula também. Bom, dentro dessa proposta, né, eu trouxe alguns tipos de instrumentos de avaliação para a gente pensar. Produções individuais e coletivas, atividades escritas, dramatização, trabalho de pesquisa, trabalho em grupo, avaliação ou exposição oral, experimentação, desenho, maquete, produção textual, seminário, provas, portfólios, álbuns, rubricas, que é o nosso foco de hoje, autoavaliação, pautas de critérios, observação, registro e outros. Nós elencamos aqui alguns tipos de instrumentos de avaliação, mas cabe ressaltar que muitos desses a gente já vinha utilizando no trabalho presencial.
e que nesse momento de trabalho remoto a gente precisa adequar essa nova realidade. Então, na verdade, todos são passíveis de adaptação para essa nova realidade. E qual que é, na verdade, o nosso foco? É que quando eu escolho um instrumento de avaliação, eu não estou simplesmente escolhendo com qual ferramenta eu vou punir ou categorizar o meu aluno, mas de qual instrumento eu vou fazer uso para conseguir fazer um processo de construção significativa que a avaliação permita essa qualificação do processo tanto para o aluno quanto para o professor, que fique claro as intenções por trás disso. E é pensando nisso que nós vamos falar sobre a rubrica hoje, né? Nessa avaliação significativa. E para começar, então, nós vamos conhecer um pouco das rubricas para uma avaliação mediadora da aprendizagem em educação online, que é o caso que está acontecendo hoje conosco, né? E sabemos que, ao retornar, esse retorno ele será gradativo, né? Vamos trabalhar de uma forma ainda online. Então, vamos lá. Introdução. A avaliação da aprendizagem é fundamental à prática educativa e tem sido considerado o juízo das ações dos alunos emitido pelo professor em momentos pontuais. Então, o professor, ele só avalia pontualmente, ele não está avaliando, né? Não todos, logicamente. Vamos deixar bem claro. Tem que ver a construção, avaliar na construção do conhecimento do aluno. Temos nos deparado com várias modalidades de avaliação. Por mais que investiguemos novas formas de avaliar, ainda percebemos a quantificação do saber, conferindo a essa prática um caráter apenas classificatório e sentencial. É o que eu acabei de falar, né? Tem ainda professores que eles avaliam pontualmente e não todo aquele processo. E isso se torna, né, uma prática só classificatória e sentencial. O processo avaliativo nos dias atuais ainda obedece a um forte viés linear de cumprimento de conteúdos, culminando em exames e resultados do produto final. Então, ao final, lá, o professor dá uma prova, se ele acertou, boa, se não acertou, paciência. O aluno tem a sua nota atribuída àquilo ali. Então, ele se torna sentencial. E deveria servir cada vez menos como instrumento sentencional. Picanso, em 2003, há 17 anos atrás, já afirmava que a educação online tem adotado os mesmos modelos vigentes de avaliação utilizados na educação presencial, objetivando o total controle sobre os processos de certificação. Nessa perspectiva, este estudo tem como objetivo propor a construção de rubricas específicas de avaliação numa concepção mediadora da aprendizagem para a educação online, através do mapeamento de indicadores específicos de qualidade preconizados por Hoffman, construídos no contexto da educação presencial. Então, muitos de vocês, né, Ana? Né? Desculpa te atrapalhar. Não, sem problema. É importante aí, nesse momento, a gente recuperar algumas questões que a gente já vem trazendo nos ATPCs e que foi muito forte em uma live que aconteceu da diretoria com a neurocientista Merlin, que é a ideia de promover uma aula que seja adequada a esse ensino remoto. Não adianta, por exemplo, eu produzir uma aula igualzinha, querer trazer a aula igualzinha ao que acontecia no ensino presencial para o ensino remoto. E da mesma forma que eu modifico a minha aula, eu também tenho que modificar a minha forma de avaliar. Não dá para ficar na mesmice, ficar no mesmo modelo que a gente fazia antes. Sim, não pode. É verdade. Imagina, na hora que você quiser a palavra, fica à vontade. Hoje nós estamos aqui de forma diferenciada, tipo um bate-papo. A utilização de rubricas na avaliação da aprendizagem não constitui um fato novo. Vocês vão perceber durante esse estudo que a rubrica ele não é nada novo. Pelo contrário, já foi muito utilizado e ele acabou se perdendo no meio do caminho, vamos pôr assim, né? O deslocamento da ótica do processo avaliativo, que vem sendo discutido ao longo dos anos para uma outra concepção,
altera a natureza da interação entre professor e aluno, e, consequentemente, desses com os novos recursos pedagógicos. Essa mudança gera necessidade de novas estratégias, cujas características distinguem o ensino e a avaliação da aprendizagem, baseados na internet, das situações encontradas no meio presencial. Bom, falando um pouquinho sobre isso, né? Hoje, a interação entre o professor e o aluno, a gente já sabe que é bem diferente. Que o aluno, ele tem mais voz, mas deveria ter muito mais. Muitos já são protagonistas da sua própria aprendizagem, né? E o professor, ele também tem que mudar, ele também tem que dar voz, ele também tem que mostrar, o aluno, ele tem que participar e se sentir pertencente, né, nessa construção do ensino e na avaliação também. Então, ele tem que saber por que ele está sendo avaliado e o que está sendo avaliado. Quer complementar alguma coisa, Rê? Eu acho que é bem aquela questão, né? Por que e para que eu estou avaliando? Eu quero promover uma aprendizagem significativa, mas aí eu faço uma avaliação não tão significativa quanto. Então, da mesma forma que eu promovo uma aprendizagem significativa, eu tenho que promover uma avaliação significativa também. Senão a gente cai na mesmice só de um textinho bonito para pôr no planejamento, né? E a gente não faz com que isso seja real, que seja aplicado mesmo no cotidiano. É verdade, concordo. Bom, e aí é onde a gente chega nessa segunda parte, que é o mapeamento de linhas mestras para uma avaliação significativa. Uma pedagogia diferenciada favorece uma avaliação significativa. Dê bem a palavra, pedagogia diferenciada. E sobre essa perspectiva, Hoffman propõe uma concepção mediadora de avaliação e a define como um processo de permanente troca de mensagens e de significados, um processo interativo, dialógico, espaço de encontro e de confronto de ideias entre o educador e educando, em busca de patamares qualitativamente superiores de saber. Então, aí ele já diz, né? Hoffman já dizia lá em 2005, sobre a concepção da avaliação mediadora, né? Onde você vai ver todo o processo e que o aluno também faz parte desse processo. A autora citada, pesquisadora e crítica das práticas avaliativas, desenvolveu sua concepção de avaliação mediadora da aprendizagem para o universo do ensino presencial. Todavia, pressupomos que seus fundamentos podem ser trazidos para o contexto da educação online. Sob essa perspectiva, a avaliação vislumbra o comprometimento de todos os sujeitos com o processo de aprendizagem, por meio do qual o aluno não mais memoriza o conteúdo para realizar exames pontuais, mas passa a tomar consciência de suas dificuldades, refletindo acerca de suas ações. Requer acompanhamento constante do professor orientando atividades e tarefas, fazendo provocações para que o aluno possa refletir e adquirir autonomia no sentido de criticar, intervir, desafiar, criar e co-criar. Então, aqui eu vou parar um pouquinho e vou falar para vocês que isso daqui é o que a rubrica traz, essa construção, essa reflexão do aluno, é o olhar dele para a construção do conhecimento. Aonde ele está errando? Aonde ele tem que melhorar? O porquê que aconteceu isso? Então, para ele conseguir se autoavaliar também e procurar melhorar. O aluno hoje, ele não memoriza, ele constrói o conhecimento. Há muitos anos já está assim, né? Essa teoria da construção. Mas eles não tomaram consciência ainda disso. E muitos professores também não, ainda avaliam pontualmente. E a rubrica traz um novo olhar para a construção. Quando a gente pensa, né, nesse processo de concepção, de avaliação, se vocês trouxerem a memória, houve um tempo que a gente só se preocupava, eu estou colocando a gente como educadores, né? Se a gente pensar no processo de construção de uma pedagogia que tivesse uma concepção mediadora,
Inicialmente a gente pensava mais no resultado final, né? O aluno aprendeu ou não aprendeu. Então eu quantificava aquilo ali. Quando eu passo a qualificar o trabalho, aí começa uma preocupação de saber da onde eu estou partindo. Então, que saberes esse aluno já tem dentro de uma determinada sequência, né, dentro de um trabalho que vai ser feito. E para delinear esse processo, eu vou avaliando no meio do caminho. E aí eu vou corrigindo rumos, eu vou conseguindo fazer intervenções, eu vou conseguindo promover esses momentos de criticar, intervir, desafiar, criar, co-criar. E o aluno começa a ser coautor desse processo, né? Tem uma intencionalidade por trás. Se vocês Você só recuperarem... começa... Desculpa, Rê. Imagina, Ana. E aí, se a Pode gente continuar. recuperar o vídeo, né, que a gente colocou como sensibilização inicial, às vezes vocês podem pensar assim, nossa, elas colocaram o vídeo, mas não falaram nada. A intenção era essa. A intenção é que vocês apenas visualizassem mesmo essa ideia de processo, de uma sementinha que se tornou uma árvore e que criou outras árvores em volta. O processo de avaliação é mais ou menos isso. E o que a gente está o que eu e a Ana estamos nos propondo hoje com vocês, e na verdade os outros PCNPs que vão trazer algumas contribuições bem importantes também nesse processo, é lançar a semente. Mas o desdobramento disso e a qualificação desse trabalho, ela vai acontecer com vocês e vai acontecer de fato quando chegar no aluno. Quando tanto vocês conseguirem compreender esse processo de uma forma mais significativa e que o aluno também perceba essa intencionalidade de fazer com que o processo seja mais importante do que o resultado final. E aí a gente vai qualificando item por item. A rubrica, como a Ana trouxe, ela permite que esse processo seja mais tranquilo de Detalhado, acontecer. né, também. Tem Detalhado, uma base, significativo, né, né? Ana? É. Isso, com uma base mesmo, né, que qualifica tudo isso. Isso. Bom, dando continuidade, obrigada, Rê. O surgimento da modalidade educacional online ainda não permitiu o desenvolvimento de abordagens específicas para a avaliação da aprendizagem. Nos ambientes virtuais de aprendizagem, que são os AVAs, para quem já fez curso online, faculdade online, sabe muito bem, com base nos indicadores preconizados por Hoffman. E pressupõe-se que o processo de avaliar em um ambiente online requer situações que são similares a práticas avaliativas mediadoras no ensino presencial, revelada em uma concepção dinâmica, provocativa, construtiva, reconstrutiva do conhecimento. Baseado no depoimento de Silva Hoffman, apresenta alguns pilares da avaliação mediadora da aprendizagem, construídos pelo grupo de pesquisa referenciado no quadro 1. Cadê o quadro 1, Ana? Que nós vamos ver logo a seguir. Sugerindo que a avaliação se processa a partir de liberdade de expressão, atividades interativas, relação dialógica e diversidade relacionada à heterogeneidade de pensamentos e saberes. Nesse sentido, delineamos alguns aspectos que constam nos trabalhos de Hoffman, que procuramos mapeá-los, objetivando uma sequência didática. Participação colaborativa. Então, o que seria a participação colaborativa? Discussões em grupo são momentos que devem ser acompanhados pelo professor, com desencadeamento de novas questões, mas nunca como elementos de avaliação individual. Se eu já falo de participação colaborativa, eu já estou falando que ele vai interagir, tá, pessoal? Então, não é uma avaliação individual. Provocações e reflexões. Avaliação significa ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido. Então, quando nós queremos, vou falar nós, né, porque nós professores, sabemos que tem aquele aluno que ele dá aquela resposta, aí você provoca nele, né, com intencionalidade que ele complemente aquilo ali. Então, cabe a nós, e cabe a ele também refletir para poder complementar, tá? Então, formulando e reformulando hipóteses, situações vividas. Dialógica.
Enquanto relação dialógica, a avaliação concebe o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e pelo professor, como ação, reflexão, ação, que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado de significados e de compreensão. Então, nós devemos, sim, escutar, refletir. Aí, sim, nós temos a ação, nós temos a reflexão novamente, temos novamente a ação. Eu falo que isso daí se parece muito com o MMR, né? Não é verdade, Rê? Sim, muito. Porque nós analisamos, fazemos toda aquela parte das ações que serão realizadas, temos a parte da reflexão, onde nós vamos analisar o impacto para depois realizar novas ações. Não é verdade? Eu permito o movimento, né? Eu permito que, na verdade, esse processo de significado e de intencionalidade, ele seja mais consistente. A gente sempre ouve, às vezes, dos alunos falar assim, mas para que eu estou aprendendo isso, né? O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai ser útil para a minha vida? Então, é um momento de usar essas inquietações e trazer ela para o processo de ensino-aprendizagem. Eu dou vez e voz para o meu aluno, eu qualifico o meu trabalho, porque eu passo a, dentro dessa ação, refletir também de que forma que eu posso oferecer uma metodologia diferenciada, e ao mesmo tempo eu dou condição dos meus alunos de agir nessa realidade e transformar ela em um novo caminho, né, em um novo rumo. Sim, sim. E aí é onde vem o que você acabou de falar, que é na plasticidade. O professor planeja a sua ação de forma flexível, plástica, para abrir-se às várias opções de rumos e tempos, aos alunos e a cada turma, ajustando-se objetivos e atividades permanentes. Então, esses 4 pontos que foram falados aqui, que é a participação colaborativa, a provocação, reflexão, dialógica e plasticidade, ela está sempre dentro da rubrica. E essa plasticidade, a gente não está muito acostumado, o professor ainda não está acostumado a abrir a várias opções, né? O aluno ainda ele não tem toda aquela voz para ser, ele não se pronuncia de forma sem medo, né? Ele não é, nem todos são protagonistas para poder dar a sua opinião e nem todo professor está aberto ainda a esse tipo de ensino, né? Quando nós falamos lá, quando você apresentou, né, o mapa mental ou o mapa conceitual do professor Alessandro, até dá parabéns, está incrível aquele mapa. Ele pode ser usado como um instrumento de avaliação também. E como que eu faço com que esse instrumento de avaliação ele seja qualificado? Eu posso, de repente, construir uma rubrica, construir alguns critérios, alguns itens que seriam importantes ter nesse mapa mental. Eu propicio ao meu aluno a possibilidade de usar a criatividade, usar o que ele domina melhor. De repente, um aluno pode fazer isso usando da tecnologia, usando de algum programa. Um outro aluno, de repente, pode fazer esse mesmo mapa utilizando-se de desenhos. E aí, na hora de avaliar, na hora do aluno se avaliar, ele consegue olhar para esse mapa e ver se ele colocou todos os itens que eram fundamentais. E o professor também dá uma devolutiva de avaliação, especificando o porquê chegou naquela nota, né? Eu me lembro me trouxe à memória uma situação em que eu estava atuando como ciclo 1, né, como professor de ciclo 1, e eu tive que atribuir nota para artes e educação física, porque nós estávamos sem professor da área na época. E aí, quando eu fiquei muito insegura, porque não era da minha área, né? Não era um componente que eu dominava. E eu escutei do Goya o seguinte: olha, em arte, se ele fizer um rabisco, você dá 10. Em educação física, se ele conseguir levantar o braço, você pode dar 10 também. Mas qual é o meu parâmetro, né? O que é critério, o que era importante ele saber dentro do conteúdo de arte, dentro do conteúdo de educação física? Então, essa intencionalidade, esses critérios, esses itens, para a avaliação ser qualitativa e não quantitativa, ele tem que estar muito claro, tanto para mim, professor, no planejamento da minha aula e no planejamento da minha avaliação, quanto do aluno. O aluno tem que entender como a nota dele foi constituída, como o conceito dele se constituiu.
Quando a gente pensa, por exemplo, nas disciplinas do Inova, que é por engajamento, né? Engajamento total ou parcial. O que é o engajamento total? O que eu preciso ter para ser categorizado dentro de engajamento total? Eu acho que é um momento da gente refletir mesmo nesse sentido, de como a gente está constituindo as nossas notas, os nossos conceitos nesse processo. É verdade, Rê. Percebemos que todos os pontos elucidados estão imbricados uns aos outros. E não há como dicotomizá-los e lançarmos um olhar apenas para um ou para o outro ponto, no contexto da avaliação proposta. Então, não tem como separar, gente. É o que a Renata está falando. É toda uma ligação. Uma coisa está ligada à outra. Esses itens, eles estão juntos. Nessa perspectiva, a visão do professor ultrapassa a concepção de observar e conferir se o aluno acompanhou o processo, mas propõe ações diversificadas, investigativas, como ela disse já no mapa, né? Provocadoras, questionadoras, e exige novas e melhores soluções para cada momento, para cada um. Apesar dos estudos de Hoffman não certificarem indicadores específicos de qualidade, podemos sinalizar por meio de todo o contexto apresentado alguns critérios pautados no trabalho da autora, constituindo esses indicadores para delineamento de rubricas a serem utilizadas na avaliação mediadora da aprendizagem em cursos online. No nosso caso aqui, ele está delineando, a gente vai falar sobre o delineamento de rubricas para a educação online, e depois, quando voltar, né, que a gente sabe que vai voltar de forma gradativa, na educação híbrida. 3. Delineando as rubricas. Então, aqui nós vamos com a mão na massa, como dizem por aí. Ana, antes de você dar continuidade, sim. Eu queria só destacar uma coisa, que quando a gente oferece para o aluno diversas formas dele ser avaliado, mas que tem uma intencionalidade, que tem aí os critérios bem definidos, eu consigo, por exemplo, dentro de uma adaptação curricular, por exemplo, eu consigo qualificar o que é mais importante naquele momento, o meu aluno saber, dentro do currículo, dentro do conteúdo, mas o que seria fundamental ali, deixar muito, muito delineado para conseguir organizar esse processo avaliativo mesmo e ele servir, como a gente já disse anteriormente, tanto para o aluno quanto para o professor. Sim, saber da onde o professor vai partir a partir daquele momento, né? Ele vai fazer aquela avaliação da aprendizagem de forma sistemática, né? De uma forma que ele consegue vislumbrar o aluno dele. Bom, e dando continuidade que a Renata falou para nós agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o delineando as rubricas. A maior parte dos cursos online continua alheia à utilização de rubricas no processo avaliativo. Estudiosos preocupados com a prática avaliativa propõem instrumentos voltados para critérios, determinando rubricas no ensino presencial, mas podemos observar que a utilização dessas em cursos online ainda é escassa. Para Ludic, rubricas são critérios específicos adotados para cada curso, programa ou tarefa a ser executado pelos alunos, e estes são avaliados em relação a esses critérios, sem a preocupação de situá-los em confronto com normas e padrões estabelecidos em medidas de larga escala. Então, como é que eu vou falar isso para você? Você faz uma atividade, você determina o que você vai avaliar, e é aquilo ali que você vai avaliar. O aluno já está ciente dos critérios que serão utilizados. As rubricas orientam os alunos a assumirem a responsabilidade sobre sua própria aprendizagem, motivando-os a participar das atividades e gerenciar seus percursos. Tal fato é percebido na pesquisa de Renata. Boa pergunta. Então, Steckelberg, acerca da autoavaliação, assim como nas pesquisas de Ferreira, Otsuka e Rocha, em 2003, entre outros autores,
relacionadas também à construção de uma interface propícia à avaliação formativa. Apesar de todos os recursos que as novas tecnologias oferecem, o professor precisa estar atento e registrar o movimento dos alunos e atividades executadas ao longo do curso, para que esses sejam utilizados na avaliação da aprendizagem de forma significativa, sem o cometimento de injustiças ou equívocos. Então, a rubrica nos traz essa possibilidade. A gente vê todo esse movimento do aluno, esse crescimento, e o aluno também consegue fazer esse movimento junto com o professor, saber da construção dele. Sim, Rê? Ela, na verdade, ela dá um parâmetro, né? Tanto para quem avalia, como para quem está sendo avaliado. E quando a gente pensa em autoavaliação, e a gente olha para as dinâmicas das metodologias ativas, né? As tão faladas metodologias ativas, na verdade, o que eu estou dando? Eu estou dando vez e voz para o aluno, mas com qualidade. Eu estou permitindo que ele participe do processo e que ele faça aquele movimento de ação, reflexão e ação de forma consistente e acabe não caindo no vazio. Porque se eu fizer de forma superficial, eu não estou permitindo crescimento para ninguém, nem para o aluno e nem para mim, enquanto formador, né? Sim, sim. Assim, as rubricas poderão constituir em um dos recursos que potencializará essa prática educativa na modalidade online. Procuramos inicialmente mapear indicadores específicos, delineando proposições com o objetivo de construir rubricas e verificar sua usabilidade. Então, neste momento, vocês vão conhecer o quadro 1, que ele fala um pouquinho sobre a rubrica. Então, o que seria a rubrica? Como já foi dito, né? Você vai mostrar os parâmetros que serão avaliados durante o processo. Você pode utilizar, como a Renata já disse, a rubrica para autoavaliação, para pesquisa, para mapa mental, para uma atividade durante a semana, para um debate. A qualquer momento, a rubrica ela é válida, desde que ela tenha toda uma construção do que será avaliado, do propósito, o que você quer com aquela atividade. É isso que a gente quer mostrar para vocês, que a atividade ela não pode vir sem intencionalidade. A construção do conhecimento ela tem que ter essa intenção, né? Então, neste momento, ele trouxe aqui para nós a participação colaborativa. Então, de forma crítica e ética, com respeito à pluralidade dos discursos que emergem dos debates e embates entre colegas. Então, esse é um ponto que ele está avaliando, a participação colaborativa do aluno. Ele participou, ele teve respeito para com os outros, ele expressou as suas ideias, né? Contribuições pessoais. Ana, deixa eu contribuir aí uma coisinha. Quando a Ana fala lá no início que as rubricas não é uma forma de avaliar nova, ela realmente não é. Nós já tínhamos esses parâmetros em documentos. Se vocês lembrarem, quando os professores coordenadores eles acompanham as aulas, eles também têm um parâmetro ali, alguns critérios que eles analisam, né? E quando a gente olha para a participação, por exemplo, a gente acabava reduzindo essa rubrica sim participou, não participou ou participou às vezes. E, na verdade, com que qualidade foi essa participação? Essa participação foi dentro do assunto, ela foi crítica e ética, né? Teve esse respeito, né, a tudo isso. Então, eu saio de uma superficialidade. Eu acabo categorizando de uma forma que o aluno compreende o que você observou durante a participação dele e qualifica uma próxima participação. Uma outra vez que ele for participar de uma aula, ele vai se atentar para o que está sendo observado. Então, eu vou diminuir ruídos, eu vou diminuir, por exemplo, colocações que não tem nada a ver com o contexto, brincadeirinhas fora de hora. Eu vou eliminar isso completamente? Obviamente que vai ser um processo, mas eu vou diminuir esses ruídos à medida que as intenções ficam muito claras do que eu quero que o meu aluno faça nesse processo
e do que ele tem que, por meio da autoavaliação dele, qualificar, melhorar, adaptar e conseguir fazer com que essa avaliação seja melhor lá na frente, né? O como eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, ele torna o processo muito mais significativo. E aí vocês vão pensar assim, mas ele vai ficar então se autoavaliando e eu vou ter que levar isso em consideração? Se você fizer uma rubrica de autoavaliação, sim. Agora, nesse momento, por exemplo, nós estamos falando de participação colaborativa, ele vai se monitorar, ele vai ficar lá pensando, refletindo que ele não pode deixar de participar, que a participação dele, como diz a Renata, né, ele não pode entrar lá para brincar. Ele não pode ficar lá batendo papo. E sim, a participação dele tem que ser colaborativa dentro do que está sendo trabalhado. Outro ponto importante é que esses critérios, eles muitas vezes ele ficava em posse do professor. O aluno não tinha conhecimento desses itens. E na construção de uma rubrica, o importante é que as duas partes estejam muito conscientes do que está sendo feito. Tanto quem avalia quanto quem é avaliado tem que saber quais são os critérios que dão parâmetros a esse processo de avaliação. E é isso que torna essa avaliação significativa e pautada na concepção de avaliação mediadora que a Hoffman coloca tanto para a gente. Isso é muito importante deixar claro que a Renata está falando. Porque se você fizer uma rubrica e você não disponibilizar ao seu aluno, não adiantou nada. A rubrica ela não existe. Ela existe para você, como parâmetro para você. Mas ele tem que saber. Ele só se torna significativo para a construção do conhecimento do aluno a partir do momento que é disponibilizado para ele. A partir desse momento, você está avaliando por rubrica. Se essa rubrica ficar para você, não. Tá? Então, daí nós temos aí contribuições pessoais, levantamento de discussões, capacidade de mobilização frente a situações, problemas, em prol da autonomia, que quando nós começamos a falar sobre rubrica, e nós começamos a estudar muito sobre isso, perguntei para a Renata, isso não está muito ligado ao Inova, as disciplinas do Inova, né? A capacidade de reorganizar o saber, e aí ela vai falar um pouquinho aí sobre esses itens abaixo. Quando a gente pensa aí nas contribuições pessoais, né? Vocês devem se lembrar, deve vir à memória de vocês um monte de alunos que não tinha muito o conhecimento científico estruturado, mas ele tinha uma vivência de vida que dava um show na sala de aula. Então, muitas vezes, essa rubrica e esse dar vez e voz ao aluno é permitir esse elo, permitir essa conexão entre o conhecimento científico e o conhecimento prático. Em matemática acontece muito isso. Acontece o aluno que não dá conta ali de fazer uma avaliação institucional, um SARESP, um AP, tem dificuldade, mas quando você propõe uma atividade de sala de aula, ele tem vivências práticas de vida que ele dá um show na matemática. E ele consegue fazer muitas vezes cálculos mentais incríveis, mas ele não consegue trazer isso para uma avaliação escrita, por exemplo. Quando eu falo de levantar discussões, se vocês lembrarem, a Ana falou no encontro anterior sobre a metodologia da sala de aula invertida. Quando eu passo a compartilhar esse processo de ensino-aprendizagem com o meu aluno, eu estou dando oportunidade para que essas discussões sejam muito mais qualitativas do que seria se eu ficasse com todo essa responsabilidade, essa autoridade da aula comigo. Quando eu mobilizo o meu aluno à resolução de um problema e eu dou a ele a possibilidade de se tornar autônomo, eu estou permitindo que o meu aluno seja protagonista de fato. E lembrando que quando a gente fala de protagonismo, a gente não está considerando só o aluno que abraça a nossa ideia, que abraça as coisas que a escola propõe e participa de tudo. Eu estou dando oportunidade para que o meu aluno planeje, coloque em prática, execute ações protagonistas que transformem não apenas ele, mas transformem em volta, transformem o outro também. Quando eu reorganizo o meu saber, não importa se eu estou reorganizando esse meu saber por meio de um mapa mental, se eu estou organizando esse meu saber por meio de um resumo,
ele, na verdade, é um movimento de construção que ele tem como foco lá uma excelência acadêmica, ele tem foco que a construção do conhecimento vá sendo desenhada, vá sendo delineada. Então, nessa nova configuração, se eu pensar nessa concepção de aluno atuante, ele é um aluno que se sente seguro. Ele se sente seguro para participar, ele se sente seguro para trocar informação com os pares, ele se sente seguro para expor para o professor essa participação. E se vocês forem ver, isso está elencado em todos os itens. A oportunidade de trocar informações, a capacidade de realizar tarefas em grupos. Então, eu considero que cada aluno acaba aprendendo de uma forma diferente o conteúdo. Tinha um curso que foi oferecido pela Seduc há mais ou menos uns 5 anos atrás, que chamava Todos Aprendem EAD. E ele focava muito nessa questão de como cada aluno constrói o seu conhecimento. Às vezes eu preciso de um recurso que o outro aluno não precisa. Às vezes eu preciso organizar de uma forma diferente do meu colega. E, de repente, na troca com esse meu colega, eu facilito a compreensão dele e eu apuro o meu olhar. Então, é muito aquela questão de o meu olhar apura o olhar do outro. Eu acabo tendo Melhora uma troca o meu, né? construtiva. Melhora o meu, isso mesmo. Essa capacidade de realizar tarefas em grupo, ela mobiliza todas as macrocompetências, porque eu tenho respeito pelo outro, eu acabo tendo uma capacidade de engajamento com esse outro, eu preciso me abrir ao novo, eu preciso me zerar um pouco, me tirar do pedestal de que eu sei tudo, para dar abertura para aprender um pouquinho do que o outro sabe. E saber que, assim, ninguém é tão pobre, né? Tem uma máxima aí, né? Ninguém é tão rico que não possa receber e ninguém é tão pobre que não possa dar. Então, é bem nessa lógica, essa troca de conhecimento. Eu articulo esse processo de aprendizagem em vários caminhos ou rotas reconectáveis a qualquer momento, explorando a característica hipertextual. Então, na verdade, quando eu permito esse aluno ter vez e voz de forma qualitativa, eu dou espaço para que esse processo de avaliação seja significativo para todos os envolvidos, inclusive e especialmente o professor. Não tem quem cresça mais nesse processo do que o professor, porque eu olho para o meu aluno construindo esse conhecimento e eu sei onde eu preciso avançar e onde eu preciso recuar. E esse recuo, muitas vezes, ele causa frustração no professor. Só que se eu tenho essas rubricas delineadas, eu consigo qualificar demais o meu trabalho. E aí eu não tenho essa impressão de que eu estou patinando sem chegar a lugar nenhum. Então, acontece a articulação de saberes e essa capacidade de construir os seus próprios mapas, né? A sua própria capacidade de explorar os seus novos percursos. E aí eu volto na questão de uma situação de matemática. Eu tenho uma situação problema, eu tenho um resultado, digamos assim, mas os caminhos para chegar nesse resultado, cada um tem um processo, cada um tem uma estratégia, e elas precisam ser consideradas. E dentro da rubrica, eu me permito isso. Eu tenho possibilidade, dentro de um parâmetro X e Y, eu fazer essas conexões, esses diferentes caminhos. Verdade. E aí vocês percebam que essa rubrica foi construída para ambientes interativos e processo de aprendizagem, né? Então, essa é específica para isso. Temos outros tipos de rubrica? Temos. Então, nesse contexto, a partir dos indicadores citados, construímos rubricas do quadro 2, para avaliação da aprendizagem na interface fórum. Observação. No caso, aplicado ao contexto da rede e das unidades escolares, podemos associar essa participação aos grupos de WhatsApp e outros recursos utilizados pelos professores. Então, aqui é uma rubrica simples, tá? É um quadro. A rubrica, ela geralmente vem em forma de quadro, que vocês que estão trabalhando nesse momento de pandemia com o WhatsApp, muita interação pelo WhatsApp, vocês podem utilizar. Então, quais são os indicadores observados aqui? Trouxe para os debates suas inquietações, experiências de vida e profissional, bem como contribuições advindas de pesquisas a partir de várias fontes? Comentou mensagem dos mais cursistas interagindo? Participou de forma crítica e ética? Volta de novo. Percebam que todas as vezes que a gente fala de debate, de fórum, a gente fala dessa participação crítica e ética, né, que cai lá no nas competências que a Renata já citou.
Apresentou capacidade de mobilização frente a situações e problemas? Visitou os diferentes fóruns regularmente? Então, ele está participando regularmente desses fóruns? Aí você pode também situar em forma de conceitos. Aquele aluno que quase não participou nenhuma vez, deficiente. Regular, bom e muito bom. Então, cabe ao professor colocar aí, definir quais são os conceitos que ele vai utilizar para a rubrica dele. O que tem que ficar bem claro são os indicadores, tá? Isso não Ele pode volta lá deixar no de quadro ser. 1, né, Ana? Que, por exemplo, Sim, participou oralmente. Sim, ele participou, mas como foi essa participação, né? Ele contribuiu de que forma? Ele fez uso de que argumentos? Ele fez uso de que postura diante dessa aula, né? Dessa participação? Foi uma aquele participação negócio. vazia ou não, né? Se ele está lá de corpo presente, ele participou? Não, está deficiente a participação dele, né? Não adianta você ter o aluno lá, é fácil para gente, ter o aluno quietinho, mas esse aluno quietinho, ele tem que participar, ele tem que debater, ele tem que perceber o lugar dele ali, que ele tem voz, que ele tem vez, E ele e que ele precisa está se perceber avaliando. em qual item ele precisa melhorar. Então, de repente, eu sou um aluno que participa, mas eu não participo de forma crítica e ética. Eu participo, mas muitas vezes eu participo com coisas que não complementam aquela discussão. Então, o aluno precisa saber que parâmetro ele está sendo avaliado, para ele também entender no que ele precisa melhorar. E aí, voltando a uma fala da Ana, a gente não vai cair na autoavaliação pura e simples, mas a gente vai dar um padrão para essa avaliação, de forma que eu saiba o que eu quero com aquela avaliação e que o meu aluno entenda o que ele precisa dentro desse processo conseguir fazer, ou conseguir melhorar, ou conseguir adaptar melhor. Ele vai refletir sobre as ações dele e sobre a construção dele, né? Vai fazer essa reflexão. Bom, cabe aqui ressaltar que a dinâmica de um fórum apresenta a possibilidade do avaliador realizar o gerenciamento personalizado com o objetivo de provocar a todos, em busca de interpretações diferenciadas acerca do mesmo assunto e redimensionamento das discussões. Então, nesse momento, gente, Findberg e Shin afirmam que o fórum atende a uma perspectiva de avaliação dialógica e que uma discussão online é, de fato, uma nova forma de escrita colaborativa, de uma produção textual. Nesse sentido, mapeamos as rubricas que se encontram no quadro seguinte, referente à produção coletiva dos textos, uma vez que não basta somente a postagem destes, mas a qualidade dos mesmos e a forma de como são produzidos. Realizar um texto por realizar não tira nada, né? Como diz a Renata. Bom, aí vem os indicadores. É uma rubrica para avaliar os textos coletivos. Participou de todas as atividades? Efetuou leituras comentadas necessárias para iniciar as discussões em grupos, a fim de se elaborar produções individuais e coletivas? Participou de forma crítica e ética? Novamente, voltamos aí, né? Negociou-se coletivamente como se produziria o trabalho? Houve reestruturação de argumentos a cada feedback do mediador? O professor, nesse processo, ele é um mediador. Os elementos dos textos estão bem articulados entre si e atendem ao enunciado da atividade? O formato final do texto contemplou as contribuições de todos os componentes do grupo, produção coletiva? Então, novamente, ele trouxe os conceitos eficiente, regular, bom, muito bom, mas eu quero deixar claro para vocês que isso vai de cada professor. Você pode atribuir conceitos numéricos, então, aquele que participou ativamente seria um muito bom, seria 2, aquele que foi parcialmente meio, e assim por diante, tá? Fica a critério do professor o conceito. Agora, os indicadores, só um minutinho, Rê. Os indicadores, eles têm que ter um propósito de construção, da onde você saiu, aonde você quer chegar. Sim, Rê? Eu queria destacar duas coisas dentro desse quadro, né? A primeira
é que se vocês observarem, em todos os quadros a gente tem mais de uma macrocompetência ou subcompetência. Se vocês observarem, a gente ouve muito falar assim, vai falar do Inova e fica falando de competências socioemocionais a todo momento. Na verdade, não é específico do Inova, é do currículo. A base do currículo são as competências socioemocionais, toda a estrutura dele. E outro ponto que eu quero destacar nesse quadro é esse item, avaliação da atividade, observações e comentários do docente. Quando eu avalio o meu aluno simplesmente apenas em deficiente, regular, bom e muito bom, o primeiro questionamento que vem para quem está sendo avaliado é por que eu sou regular? Por que eu não cheguei a ser bom? O que faltou para eu entrar no bom ou no muito bom? E a partir do momento que ele tem esse comentário do docente, ele é capaz de perceber quais foram os pontos, quais foram os indicadores que ele não atingiu satisfatoriamente. Então, por isso que é tão importante que o aluno conheça essa rubrica, que ele tenha em mãos essa rubrica durante o processo, para que quando ele receba a devolutiva de avaliação, ele saiba exatamente o porquê ele foi avaliado daquela forma X ou daquela forma Y. Entretanto, partimos do pressuposto que as rubricas necessitam ser construídas, tendo como exemplo a natureza de cada tarefa, desempenho e competência dos alunos. E os indicadores específicos podem ser associados a uma escala conceitual, com o objetivo de facilitar o gerenciamento minucioso do professor. Já dissemos tudo isso durante o percurso, né? Que cada tarefa pode ter uma rubrica específica, que cada debate tem a sua específica, e a Renata foi muito feliz quando ela disse sobre isso também, né? Que é o gerenciamento minucioso do professor. Nesse âmbito, muitos são os instrumentos utilizados para avaliação, mas os dados observados pelos professores necessitam ser transformados em registros, anotações, para se constituírem instrumentos. O fato de o professor observar, registrar e intervir de forma dialógica não significa que não esteja avaliando seus alunos. Apenas não o estigmatiza, atribuindo-lhes nota. Hoffman, em 2005, elucida que, isso é muito importante, para acompanhar cada aluno, em sua expressão única e singular do conhecimento, é iniludível a necessidade da oportunização de muitas tarefas, menores, gradativas e analisadas imediatamente pelo professor. Isso é muito importante. Questionários, exercícios, textos e outras tarefas escritas são instrumentos indispensáveis em avaliação mediadora. As tarefas serão complementares à medida que forem articuladas entre si e forem elaboradas em referência tanto à progressão do grupo quanto aos percursos individuais. Bom, aqui ela está dizendo, e eu vou deixar bem claro, quando a gente fala da devolutiva, né? Não adianta você dar um exercício e você não olhar. É a mesma coisa o professor que dá a tarefa e não faz a correção, né? Ele fica jogado, sem nada. Ele fica vazio. O aluno não vai saber, ele não vai ter nunca a devolutiva dele, não sabe onde errou, o porquê que ele errou. E mesmo até em matemática, falando na minha área, o professor dá um exercício, ele corrige só a resposta, então ele não está olhando o percurso do aluno. É interessante que aquela resposta, se está errada, ele olhe durante o percurso do aluno o que ele fez. E mesmo que esteja certo, ele também tem que olhar o percurso. Porque nós sabemos que tem aluno que faz um percurso qualquer e coloca a resposta certa porque copiou do coleguinha. Então, essa construção que ele fez durante a realização da atividade, ela é muito importante. E mais importante ainda é o professor estar ali para olhar, contemplar o que o aluno fez e dar a devolutiva a ele, o mais rápido possível. Porque senão ele fica, a gente esquece. Muitas coisas que a gente faz semana passada, a gente esquece essa semana. É normal do ser humano esquecer, tá? Quer completar alguma coisa, Rê?
Eu só queria lembrar a questão de quando um professor coordenador ele observa a nossa aula enquanto professor, a gente anseia por uma devolutiva. E quando aconteceram os feedbacks das aulas de vocês, tenho certeza que muitos de vocês ficaram esperando para entender o porquê determinado ponto estava sendo abordado naquele feedback, né? O que faltou para minha aula, não sei, aquela aula top, o que eu posso melhorar, o que eu posso usar como argumento ali para qualificar a minha aula e não cair na mesmice dos números, né? Que é uma coisa que a gente vem falando muito. Não cair na quantificação, mas sempre pensar nessa avaliação como forma de qualificar o meu trabalho, a minha aula, o meu processo de ensino-aprendizagem. Verdade. Diante do exposto, acreditamos que os professores necessitam exercitar o seu próprio potencial criativo na construção de instrumentos voltados para a avaliação da aprendizagem no ensino online. Todos nós precisamos. Para que possam também estimular os alunos nessa construção, acompanhando-os em todo o processo. Avaliar significa, assim, compreender a finalidade dessa prática a serviço da aprendizagem, da melhoria da ação pedagógica, visando a promoção moral e intelectual dos alunos. O professor assume o papel de investigador, de esclarecedor, de organizador de experiências. Seu compromisso é de agir refletidamente, criando e recriando alternativas pedagógicas adequadas a partir da melhor observação e conhecimento de cada um. Neste sentido, podemos compreender que o objetivo principal de uma avaliação não se reduz à aprovação ou reprovação advinda de uma análise classificatória, mas se constitui em uma ação e mediação a serviço da aprendizagem. O que nós dissemos até agora sobre a rubrica, essa construção, né? Essa ação e mediação. Os enunciados podem revelar saltos qualitativos percebidos pelo professor, o que exige domínio e conhecimento, mas não justifica a falta de uso de instrumentos de avaliação revelados por uma concepção metodológica. Conclusão. Ao relacionarmos a temática avaliação da aprendizagem ao curso online, podemos nos aproximar de uma realidade um pouco distante da prática, mas que continua sendo um grande desafio ao processo educativo. Enquanto buscávamos alcançar o objetivo proposto, percebemos a necessidade não somente de investigação de rubricas, mas também de indicadores específicos de qualidade para nos auxiliar nesse processo. Então, não posso fazer uma rubrica por fazer. Eu tenho que levar em conta os indicadores, para que eu possa refletir aonde eu quero chegar e as implicações desse trabalho. Finalmente, cabe ressaltar que na realização do presente estudo, tivemos o intuito de contribuir para a ampliação do conhecimento sobre a prática avaliativa na modalidade de ensino online, numa concepção mediadora. Todavia, não temos a pretensão de esgotar o tema, mas subsidiar e estimular o surgimento de novas pesquisas. Então, pessoal, nesse momento, vocês terão 5 minutos para responder o forms com questões baseadas no tema trabalhado até esse momento, lembrando que a sua participação é obrigatória. Agradecendo, já retornamos. Bem-vindos de volta, pessoal. Dando continuidade à nossa pauta, vamos para a atividade 6, introdução à rubrica. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho para vocês como é construída a rubrica, tá bom? Então, nesse momento, nós temos aí no dicionário quais são as definições quanto à rubrica, mas nós vamos nos deter na rubrica na educação. Rubricas são esquemas explícitos para classificar produtos ou comportamentos em categorias que variam ao longo de um contínuo. Podem ser usados para classificar qualquer produto ou comportamento, tais como redações, ensaios, trabalhos de pesquisas, apresentações orais e atividades. A avaliação pode ser feita pelos próprios estudantes ou por outros, como professores, outros alunos, supervisores de trabalho, etc. Rubricas podem ser usadas para prover feedback formativo dos alunos, para dar notas ou avaliar programas. Aqui nós temos um pouquinho o que Porto diz sobre as rubricas.
necessitam ser feitos sob medida para as tarefas ou produtos. Então, eu não posso utilizar uma rubrica para todas, tá? Eu dou uma atividade hoje, eu não posso utilizar a mesma rubrica para outra atividade, a não ser que elas sejam, né, estejam entrelaçadas, ligadas, trabalhando, vamos supor, a mesma habilidade. As rubricas determinam expectativas de desempenho, desse modo se tornam ferramentas, mas serão inúteis e improdutivas se a avaliação pretendida for limitada e pobre. Então, a rubrica ela pode ser curta, ela pode ter lá 2 indicadores apenas, mas ela tem que ser produtiva. Tá? Se você não pontuar o que você quer, ela se torna inútil. E se você não utilizá-la depois, para que o aluno tenha esse feedback, também ela se torna inútil e improdutiva. Quer complementar, Rê? Não, é isso mesmo, né? A questão da intencionalidade, né, que a gente vem falando desde o início. Quais são as características da rubrica? Facilidade, objetividade, granularidade, gradativa, transparência, herança, associativa, reutilização, padronização e clarificação. Cada um desses itens vale a pena vocês pararem, lerem com afinco, estudarem, tá? Quando forem construir a sua rubrica. Até mesmo fazer uma ligação com os instrumentos de avaliação, né? Quando eu olho para um determinado instrumento de avaliação, que tipo de rubrica que eu posso produzir, por exemplo, dentro de um mapa mental ou dentro de uma apresentação, de uma dramatização ou algo assim. Sim. E aí, quando eu falo que eu não posso usar uma rubrica para outra atividade, eu posso reutilizar. Olha aqui, ó, reutilização. Deve ser reutilizável, sempre sofrendo adequações antes do início do novo processo de avaliação. Então, se eu vou avaliar hoje equações de segundo grau, e depois eu vou realizar uma atividade para o terceiro ano do ensino médio, onde eu vou trabalhar números complexos, eu não posso utilizar ele na íntegra. Né? Então, eu posso utilizar alguns itens, aqueles que são comuns, sim, mas tem que ter as alterações para o novo processo. Eu acho que a gente pode até pensar no que você acabou de dizer, né? Eu começo com uma rubrica bem simples, de repente com umas 2 categorias, 3 no máximo, e aí eu vou qualificando, vou ampliando isso. Da mesma forma que as habilidades elas vão se tornando mais complexas, a minha forma de avaliar também pode ir adquirindo uma complexidade maior. É verdade. Temos que pensar também, vamos pensar dentro dos componentes do Inova, né? Você não vai avaliar a tecnologia do 6º ano do mesmo modo que você avalia o terceiro ano do ensino médio, né? Então, ela é mais complexa no terceiro. Aí vocês vão falar, mas está vindo igual o caderno do aluno para todos. Mas a complexidade é totalmente diferente, né, Rê? Exatamente. Bom, pessoal, obrigada, Rê, pela sua contribuição. Atividade 7, avaliação por rubrica, produção do núcleo pedagógico, vai ficar para a semana que vem, na parte 3, junto com a atividade do PCNP Tiago, que vai trabalhar com vocês a rubrica dentro da tecnologia. Tá bom? O nosso tempo já está estourando, então a gente precisa reformular essa atividade para a semana que vem. Eu agradeço a participação e acho que é um momento muito importante mesmo da gente repensar essas bases de concepção de avaliação para a gente poder reproduzir isso num ótimo trabalho lá dentro da sala de aula. Ótimo. Só para lembrar para vocês, essa atividade 7, que fala sobre avaliação por rubrica, todos os PCNPs fizeram sua contribuição realizando a construção de uma rubrica de cada área. É interessante todos estarem vendo como é a construção, como foi formulado, baseado em qual atividade. Nós estamos trabalhando com o currículo, então vai ficar para a terceira parte. Por gentileza, responda de forma de avaliação o mais breve possível. Ela é obrigatória. Para finalizar, uma mensagem que a Renata vai ler para nós. Aí, complementando ao vídeo, né, inicial, a gente lançou uma sementinha para conversar sobre avaliação. E aí a nossa ideia, né, usando aí
a máxima, né? Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. E a nossa intenção é que a gente plantasse em vocês a ideia de repensar o processo de avaliação da melhor forma possível. Obrigada. Obrigada a todos pela participação. Até a próxima.